hoje, boa noite. A nossa aula de hoje é sobre o direito constitucional, a nossa disciplina de instituições de direito público e privado. Nós vamos começar trabalhando com alguns conceitos essenciais para entender o direito constitucional. Antes de a gente falar sobre conceito de direito constitucional, tem uma parte aí do material que eu mandei para vocês que não tem essa parte que seria sobre o constitucionalismo, e é muito importante que a gente, antes de conceituar, definir Constituição, a gente entenda o que foi o processo de constitucionalismo, tá certo? Então, vou usar aqui uma canetinha para que a gente possa estar sublinhando algumas partes do texto, para destacar algumas partes do texto. Então, o constitucionalismo, ele foi um movimento tanto social, político e jurídico. Então, o objetivo desse principal do constitucionalismo foi limitar o poder do Estado por meio de uma Constituição. Então, constitucionalismo nada mais é do que todo movimento de caráter social, político e jurídico, que o objetivo principal é a limitação do poder do Estado. Então, esse movimento, ele foi um movimento jurídico também, além de político-social, porque ele consistiu em elaborar constituições, são constituições teóricas de constituições, normativação da Constituição, para poder limitar um poder estatal. É importante dizer, pessoal, que esse processo de constitucionalismo, ele se deu de forma heterogênea, ou seja, ele não foi igual em todos os lugares, ele não foi igual ao longo da história. Então, nós não podemos dizer que iniciou exatamente num determinado ponto da história. Então, os estudiosos do constitucionalismo, eles vão buscar elementos que configurem uma ideia do constitucionalismo como limitação de poder do Estado ao longo de toda a história. Então, por isso eu estou dizendo aqui que ele desenvolveu-se tanto de forma heterogênea, em diferentes lugares, e no tempo e no espaço. Então, eu trago aqui esse quadro para a gente ter assim, um panorama histórico e bem geral, já que constitucionalismo seria uma aula específica, aprofundada, mas para vocês poderem entender a Constituição. Veja, Karl Loewenstein, ele verifica lá na Idade Antiga, ele já vê resquícios de um constitucionalismo. Ele apresenta, por exemplo, entre os hebreus, através do movimento profético, da atividade dos profetas, de uma lei que limitava o poder do príncipe, o poder do rei, ele já vê ali um traço do constitucionalismo. Por quê? Porque estava limitando o poder do soberano, do rei ou do príncipe, tá certo? Na Grécia também, através do regime democrático, da participação popular na elaboração de leis, nós temos traço do constitucionalismo. Em Roma, depois do período da realeza, nós temos o Senado, e o Senado já era inicialmente ele era apenas consultivo, mas depois, com as exigências dos plebeus, que era a divisão das classes, os patrícios, os plebeus, os clientes, era uma divisão de classes em Roma, e os plebeus que eram romanos, mas que eles não tinham um poder econômico, não faziam parte dessa nobreza, e as leis eram apenas para poder... as leis, elas serviam apenas para explorar ainda mais a classe dos plebeus. Então, eles passaram a exigir, né, que tivessem leis que valessem tanto para os patrícios, os nobres, quanto para os plebeus, e a partir de algumas leis, como a lei das 12 tábuas e outras leis que foram criadas, nós vemos aí traços na antiguidade do constitucionalismo. Indo para a Idade Média, nós temos aqui a Inglaterra. Na Inglaterra, um traço muito importante aqui foi a Carta Magna, né, ou Carta Libertatum de 1215. Essa carta foi uma limitação do poder do rei João sem terra. Esse rei que, em conflitos com a nobreza, então impõe essa carta que limitava o poder do soberano, que era, no caso, o rei João sem terra.
Na Idade Moderna, nós podemos ver os traços a partir dos contratos de colonização. Nós sabemos que nesse período da Idade Moderna, as potências europeias estavam se lançando ao mar em busca de novas terras, de colônias, para poder enriquecer a metrópole, e aí vão sendo descobertas novas terras, colonizando novos territórios. A América do Norte vai ser colonizada pela Inglaterra, e para que os imigrantes pudessem ter alguma garantia, começam, então, a exigir um contrato de colonização. Dentro também do processo de independência dessas colônias, vão surgir os primeiros documentos que fazem parte desse período, que podem caracterizar o constitucionalismo, que seria a Petition of Rights, de 1628, e a Bill of Rights, de 1689, nesse conflito das colônias com a metrópole inglesa. Então, nós temos aí já traços do constitucionalismo, a limitação do poder estatal. Vindo agora para a Idade Contemporânea, nós temos o movimento constitucional que acontece nos Estados Unidos, ou seja, a Revolução, a independência das colônias norte-americanas, e a Revolução Francesa na França, em 1789, que vai culminar com a queda do antigo regime, que o antigo regime era o regime absolutista, em que o rei tinha todo o poder, certo? Na França, no rei Luís XIV, nós temos aí o exemplo maior do absolutismo, né? O auge do absolutismo nós temos na figura de Luís XIV, quando ele declara, numa frase que se tornou célebre, o Estado sou eu. Então, a população, basicamente, a França ela era dividida em 3 estados, né? O Estado, o clero e o terceiro estado, que era o povo, né? Constituído pelo povo, constituído pela burguesia, pelas pessoas mais pobres. Esse terceiro estado, que era sempre explorado, que não tinha poder, faz a revolução e derruba, então, o poder do rei absoluto, e aí vai instituir uma constituição, e nós vamos ter uma revolução. Um exemplo, que realmente foi um marco para a Revolução Francesa, foi a tomada da Bastilha, que simbolizou ali a tomada do poder. Então, vocês viram aí que todo esse processo do constitucionalismo foi um processo de lutas também, e de resistência, e de uma busca de limitação do poder do soberano ou do Estado. E vindo agora para a nossa idade contemporânea, nós temos, então, o constitucionalismo jurídico e o neoconstitucionalismo. Constitucionalismo jurídico no sentido de que os estados passaram a adotar o modelo constitucional, tendo constituições baseadas, então, no direito. E aí, então, nós temos um Estado de Direito. E mais para frente nós vamos ter um neoconstitucionalismo, que vai dar um maior ênfase tanto ao reconhecimento de princípios, quanto ao protagonismo do poder judiciário. Então, isso aqui foi, pessoal, apenas uma visão geral sobre o constitucionalismo e os fatores históricos, tá certo? E agora, dentro do direito constitucional, nós vamos... o que é o direito constitucional? Nós vamos destacar 2 pontos, que é a natureza e o objeto do direito constitucional. A natureza do direito constitucional é ramo do direito público, ou seja, nós temos o direito dividido em 2 ramos gerais, que seria público e privado. O que é o direito público? Aquele em que nós temos o Estado como parte. Então, o direito constitucional, ele é público porque ele é o Estado defendendo os direitos e as garantias gerais da sociedade. O objeto do direito constitucional é o conhecimento científico sistematizado na organização do Estado. Aí eu destaquei aqui os pontos principais. Quais seriam? A organização fundamental do Estado, então esse é um objeto do direito constitucional, princípios constitucionais e regras constitucionais, a forma de Estado, o sistema de governo, a aquisição do poder. Então, esses são os elementos principais
do direito constitucional, é o objeto de estudo do direito constitucional e também as garantias fundamentais. Então, isso aqui, esses são os conteúdos que o direito constitucional estuda. Agora, então, o que é Constituição? Primeiro, destacar a origem da palavra, a origem do verbo constituere, que significa constituir, estabelecer, firmar, formar, organizar, delimitar. Ou seja, a Constituição, na própria origem da palavra, significa o ato que vai dar início ao Estado, que vai realmente que vai dar origem ao Estado. Então, o Estado ele inicia com a sua Constituição. Cada vez que o Estado ele elabora uma nova Constituição, nós estamos começando um novo Estado, tá certo? Por quê? Porque o Estado se baseia na sua Constituição. Mas por que eu coloquei aqui um soldado medieval com seu escudo? Porque nós falamos que o constitucionalismo ele é um movimento social, político, jurídico, de limitação do poder do Estado. Então, o escudo, ele representa exatamente essa defesa. A Constituição, ela defende a sociedade, ela defende os direitos e as garantias fundamentais. Por isso, ela vai defender de quem? Vai defender da opressão, vai defender de um Estado que muitas vezes quer se agigantar e o indivíduo, perante o Estado, ele não tem força nenhuma. Então, é a Constituição que vai ser o escudo para proteger o cidadão contra o poder do Estado ou daqueles que utilizam o poder do Estado. Conceito de Constituição. Vocês têm aí no material de vocês o seguinte conceito. É um sistema, vamos usar aqui a nossa caneta. Então, é um sistema unitário e harmônico, ou seja, a Constituição, ela não são leis esparsas. A ideia da Constituição é de um todo, tá certo? Mesmo que em um determinado tipo de Constituição tenham várias leis, mas aquelas leis devem formar um conjunto e elas devem estar em harmonias. Então, é um conjunto unitário e harmônico de normas que cria o Estado. Como eu disse, pela própria origem da palavra, Constituição, do verbo constituere, é aquela que constitui, que dá origem ao Estado. Então, ela vai criar o Estado, vai regulamentar, vai dar forma a esse Estado, vai dizer se esse Estado é democrático, qual é o sistema de governo, qual é a forma de governo, qual é o regime desse governo, um regime democrático, qual é o regime parlamentar, qual é o modo de aquisição de exercício do poder estatal, ou seja, como é que as pessoas podem, por exemplo, vão se tornar representantes desse poder estatal, um deputado, um senador, o presidente da República, tá certo? Então, vai definir a forma e vai definir a maneira como as pessoas podem adquirir ou assumir o poder nesse Estado. E a Constituição também, ela estabelece os órgãos do Estado, como vai ser o funcionamento, a organização desse Estado. E mais importante de tudo, pessoal, a Constituição, ela vai estabelecer limites para a ação do Estado e vai garantir direitos fundamentais aos cidadãos. Então, essa é uma ideia, um conceito bem completo sobre Constituição. Agora, nós temos alguns sentidos da Constituição, do conceito de Constituição, tá certo? Então, nós podemos ter, em primeiro lugar, o sentido sociológico de Constituição. Esse conceito sociológico, ou sentido sociológico de Constituição, nós devemos ao Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, ele diz que a Constituição de um país, em essência, veja, o que é realmente, o que ele está definindo, o que realmente é uma Constituição? Para o Lassalle, Constituição é a soma dos fatores reais de poder que rege a sociedade. Então, o que ele questiona é o seguinte, o que realmente constitui, qual é realmente o poder que comanda um Estado, que elabora as suas leis, que define a sua forma. Então, ele diz que a Constituição vai ser a soma de todos os fatores que realmente exercem poder na sociedade.